Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Vander, sejam todos bem-vindos. Bom, na nossa aula de hoje nós estaremos apresentando aquilo que nós entendemos ser um dos tópicos mais importantes dentro da disciplina da matemática financeira, porque ela correlaciona séries de pagamento de fluxo de caixa, considerando a desvalorização do dinheiro no decorrer do tempo e também o fator risco, que seria a taxa ou custo de oportunidade de um acionista, por exemplo, bancar um determinado projeto de investimento, ou também você fazer um empréstimo, um financiamento no banco para comprar um veículo, um financiamento de casa própria, amplamente utilizado também na metodologia do sistema Price de amortização. Tá bem? Então, eu gostaria de convidá-los que você possa assistir essa aula até o final. Nós estaremos apresentando 4 modelos que são amplamente aplicados dentro da metodologia do fluxo de caixa. Bom, o fluxo de caixa ele acaba sendo entendido como uma sucessão de pagamento ou recebimento do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando nós falamos tempo, o valor do dólar ou do real da data de hoje é totalmente diferente do valor no futuro. Então, nós temos o aluguel do dinheiro, que chama juros, atrelado ao risco da operação. Então, nós temos duas figuras. De um lado, o aplicador, quem está aplicando o recurso, e do outro lado, quem está tomando o recurso. Tá ok? Você pode estar aplicando o dinheiro no banco, e o banco está tomando o recurso para fazer caixa e financiar outros projetos. Ou, por um outro lado, você pode ir no banco e efetuar um empréstimo e financiamento. Então, você passa a ser, então, o tomador de recursos e o banco passa a aplicar em você. O dinheiro não é gratuito, ele vai estar cobrando juros, do mesmo modo quando você cobrou os juros no momento da aplicação. Então, isso vale para compra de apartamento, de carro, financiamento de projetos dentro das empresas e tudo mais. Bom, nós utilizamos, ou se utiliza-se no modelo, o sistema de capitalização composta. Então, se você tiver alguma dúvida ou você não assistiu às nossas aulas, eu recomendo que você estude, primeiramente, o sistema de capitalização composta, como os vídeos que estão aí dispostos dentro do nosso canal do YouTube, e que os nossos alunos, antes de chegar nesse tópico, ele já teve sistema de capitalização simples e também estudou o sistema de capitalização composta. A utilidade na metodologia do fluxo de caixa. Então, financiamento do BNDES, projetos de investimento dentro de uma empresa, para você estar avaliando, avaliação de taxas de financiamento bancário, compras de carro, automóvel, financiamento, e também amplamente utilizado para o efeito da avaliação de uma empresa, de ações de uma empresa. Bom, então vamos dar uma analisada em dois modelinhos de fluxo de caixa. Quando você aplica um determinado dinheiro no banco, por exemplo, 912 mil reais, tá? Você faz uma aplicação. Então, você vai fazendo as suas parcelas, que são os depósitos, 912 mil, por exemplo, por 6 meses, um semestre. Chega no final do período, você recebe um valor maior do que aquele que você fez as parcelas. O que aconteceu aí dentro foi o juro que o banco depositou na tua conta, tá ok? Por quê? 912 mil no instante zero, ele é diferente do valor depois de 6 meses. Além do risco da tua operação, você tem o lucro, você tem o ganho, você tem o aluguel desse dinheiro que você colocou na mão do banco. Então, você recebe uma remuneração que se chama juros. Tudo bem? Agora, o tomador de recurso, você vai lá no banco, o banco te deposita na tua data, na tua conta, hoje 912 mil reais. Quando passar 6 meses, você não vai pagar os 912 mil reais pela parcela. O banco também vai cobrar juros. Só que o banco ele já embute aqui nesse exemplo o juro que ele está te cobrando mês a mês, e no final do período você tomou um empréstimo de 912 mil e está deixando na mão do banco 1.094. Isso vale também quando você tomou o dinheiro, por exemplo, comprar um determinado apartamento, um veículo, tudo aquilo que existe um financiamento dentro de um período, entre quando o banco te deposita e até a finalização do pagamento, além do teu principal, que é a amortização do principal, você está pagando um juro declarado dentro da operação. Então, isso que nós estaremos estudando, então, dentro dessas
séries de pagamento, por exemplo, cada um desse item que você está visualizando aqui, isso aqui se chama fluxo de caixa, que você está aplicando, e o fluxo de caixa que você está pagando para o banco, tá ok? Agora nós apresentamos aqui o valor graficamente sobre o fluxo de caixa. Nós temos os depósitos desde o instante zero, passa um mês, vence 30 dias, 60 e tudo mais, 180 dias. Então, você foi depositando o valor de 152 mil e a diferença dessas séries de pagamento, nós temos um nome que se chama juros da aplicação. E no final você tem um valor superior àquele valor de que você efetuou o depósito. Se você olhar bem dentro desse quadro, essas séries de pagamento, elas são constantes, quer dizer, ela acontece todos os meses, elas também são efetivas, elas não alteram de valor. Então, nós temos os valores fixos que você vai depositando, e elas são sucessivas, elas acontecem todo após o período de 30 dias. Do mesmo modo, também o tomador do recurso foi lá no banco, que é aquele quadro graficamente, o banco te fez um depósito, passa 30 dias você faz o depósito, mais 30 dias você vai pagando as suas parcelas, e no final do período você deixou no banco um valor pela utilização do dinheiro no valor de 180 mil, que também é o juro. O importante é nós conhecermos os juros atrelado a essa operação mês a mês, e também sabendo que ele é cumulativo pelo sistema de capitalização composta. Então, isso que nós temos que estar avaliando. Bom, esse quadro aqui de tomador de recursos, quando nós comentamos para avaliar projetos de investimento na empresa, imagina o seguinte: o acionista vem, te financia um projeto, uma ideia, então você vai precisar de 912 mil reais. Esse valor você vai estar investindo no teu ativo imobilizado e também no teu capital de giro. Então, ele espera que depois de um determinado período de tempo, você vai devolver esse dinheiro integralmente na mão dele. Você não vai dar máquina, você não vai dar o equipamento, não vai dar o capital de giro, não estoque. Ele te deu o dinheiro, ele te espera de que você devolva esse dinheiro integralmente no final do período do tempo. Só que, além da devolução desse dinheiro, você tem que colocar na mão dele os juros, que é a taxa mínima de atratividade do acionista. No final do tempo, você pode vender esse projeto, a máquina, equipamento, pelo valor residual, você pode desfazer dos teus estoques, receber do teu cliente, zerar o teu capital de giro. Então, esse valor residual ele vai ser deduzido da última parcela com um contraponto que você vai estar devolvendo de novo esse dinheiro na mão do acionista, inclusive da máquina, do equipamento que você vendeu, da marca da empresa que você comercializou. O que nós queremos já apresentar nesse momento é que o acionista, hoje o acionista moderno, ele administra a empresa do mesmo modo que um banco administra os recursos e que eles empresta também para os seus correntistas, para a sociedade como um todo. Quer dizer, o acionista define antecipadamente qual que é o juro da sua operação, atrelado ao custo do dinheiro. Então, nós temos aqui um exemplo de um fluxo de caixa e equivalência desse fluxo de caixa. Então, nós temos aqui os valores depositados no segundo mês, no quinto mês, no sétimo mês, no 10º mês, no 18º mês, nós temos a taxa de juros. E nós vamos procurar mostrar se os valores são equivalentes, se eles têm o mesmo valor no valor presente e o mesmo valor no valor futuro. E que a oscilação do 190 para o 290 é a taxa de juros atrelada ao tempo, que é a diferença entre os 190 pelos 414,75, que fez esse valor mudado aqui ao seu 18º mês, nada mais é do que a taxa de juros atrelada ao seu tempo. Quer dizer, eles possuem o mesmo valor. Isso que se chama, então, equivalência de capital. Então, vamos lá, nós temos aqui os 190, aqui no segundo mês. Levando ele do segundo mês até o 18º mês, ele passa a valer R$ 414. Então, nós fizemos o sistema de capitalização composta, onde nós temos um montante multiplicado, o capital multiplicado por 1 mais I elevado a N, nós chegamos ao montante de 414,72. Conhecendo o N, que é o período do segundo até o 18º mês, então seria 16 períodos, nós conhecemos a taxa, que é 5% ao mês. Então, nós queremos conhecer o montante, nós conhecemos o capital,
levamos na taxa de 1 mais I elevado a N, ele passou a valer 414. Quer dizer, ele passou a ser igual ao valor da última parcela. Fazendo também com 219,95, entre o período do 5º mês até o 18º mês, também chegamos em 414. Do 267, também do 7º mês, pela diferença até o 18º mês, ele também passou a valer 414. E no 18º mês, nós temos os 414,75, que é a parcela. Então, nós estamos visualizando, dizendo que cada um desses valores são capitais, e buscando o valor do montante, ele bateu em todas as 4 séries o mesmo valor. Então, nós estamos falando de que eles possuem valor equivalente em relação ao futuro. Tá bem? Agora, nós vamos regredir esse valor. Ao invés de levar para o futuro, nós vamos entender que esse valor é montante e vamos buscar o valor no momento zero, que seria o momento da aplicação do recurso, no momento T0 do montante, nós vamos buscar então o valor do capital inicialmente empregado. Então, nós temos o montante agora, nós vamos fazer a regressão por 1 mais I, voltando 2 períodos, ele passou a valer R$ 172,35. O valor, então, da 219,95 no 5º mês, nós descapitalizamos ele em 5 meses, voltamos ao momento zero, ele passou a valer R$ 172,33. O valor do 302,67,35, que seria o valor do 5º mês, nós fizemos um fator de regressão, passamos a entender como ele sendo montante e dividimos ele com o fator de acumulação de capital, que é 1 mais I elevado a N, que seria o 5º mês, ele passou a valer R$ 172,35. E por último, os R$ 414, que é o fator, que é o montante do 18º mês, que está lá na frente, daqui 18 meses, nós vamos trazer agora para o mês atual. Então, nós temos um montante e vamos buscar o nosso capital. Então, nós vamos dividir por 1 mais a taxa elevada a 18. Então, ele retroage ao valor zero, que é o momento do capital, passando a valer 172. Então, nós analisamos dentro dessa série de pagamentos e equivalência de fluxo de caixa, de que o valor presente é semelhante e o valor futuro também ele é semelhante. Quer dizer, os valores são idênticos entre si. O que tem de diferença entre o momento de uma determinada aplicação ao outro momento de outra aplicação, nós temos aí o fator dos juros, que é a desvalorização da moeda, a taxa de juros, ou a taxa mínima de oportunidade, de atratividade do acionista, mas os valores são todos equivalentes, eles são idênticos entre si no seu valor nominal. A diferença entre o valor nominal e o valor efetivo é os juros, que é a operação, os juros da operação. Isso nós chamamos de equivalência de capital. Se não tivesse juros, nós teríamos 173 aqui no momento T0 e também 173 no 18º mês. O valor estaria livre de risco, de juro, de operação, no caso de uma moeda extremamente forte. Bom, agora nós temos aqui um outro exemplo de equivalência de fluxo de caixa, para entender bem a nossa aula que nós estamos explicando. Bom, nós temos um fluxo de caixa onde a pessoa vai depositar 42.713,25 todo mês, de janeiro até outubro. Então, ela tem o valor fixo depositado e no final ele passa a ter 427 mil. No outro plano, nós temos o valor de 148 no terceiro, no sexto e no oitavo e totaliza 444 mil. No plano 3, nós temos 4 fluxos de caixa, no segundo, no terceiro, no sétimo e no 9º mês, e totaliza 520 mil. E no quarto plano, nós temos 5 fluxos de caixa, 6 fluxos de caixa, iniciando no 5º mês, do 6º até o 10º mês. Anteriormente, não teve nenhum depósito, isso nós chamamos de período de carência, onde a empresa tem um período para se organizar, para depois começar a fazer o pagamento para o banco. Olhando esses 4 modelos de fluxo de caixa, nós temos valores diferentes. Okay? Só que no primeiro nós não temos carência, já ingressa logo efetuando o pagamento. No segundo plano, nós temos uma carência de 2 meses, paga, salta 2 meses, paga, salta 2 meses, e assim conclui.
E no terceiro plano nós temos 1 mês de carência, 2 pagamentos, 3 pagamentos sem realizar, efetua pagamento no sétimo, no nono e finaliza. E no quarto nós temos 1, 2, 3, 4 períodos de carência. Okay? Se você perguntar qual deles é o melhor, nós não podemos dizer, porque depende muito da estratégia e do projeto. Tem projeto de investimento de que empresas que ela já começa a operar, já começa a gerar fluxo de caixa, receita, então ela tem condições de pagar o banco, o financiamento de onde ela fez o empréstimo de recursos. E tem empresas não, de que ela demanda 4, 5 meses para depois entrar a operação. Ela compra máquina, equipamento, desenha fábrica, depois compra matéria-prima, produz, realiza a venda, depois vai receber do cliente. Então ela tem um tempo de maturação que é o período da carência, tá ok? Bom, o que nós queremos saber, se todos esses valores futuros totais, se nós trouxermos ele a valor presente, ele vai ser idêntico em valor. Então aqui nós fizemos o cálculo, conhecendo as parcelas e o tempo e sabendo a taxa, nós somos descapitalizando desde o 10º mês, montante, nós trouxemos ele a virar capital. No 9º mês, ele era um montante, nós descapitalizamos por 1 mais I, que é a taxa, a 9, e trouxemos ele a valor presente. Desse caso aqui, 1 mais I elevado a 8, sabendo que o I é 7%, entendemos como sendo montante e trouxemos essa série ao valor presente. Isso nós estamos fazendo com todos eles e seus respectivos meses. E quando nós fizemos isso, a somatório de todos os valores ao seu valor de capital, somando tudo, em todos eles, o valor representou 300 mil. Aqui nós tínhamos 148 mil, que era um montante. Nós dividimos por 1 mais I elevado a 9 e fizemos esse valor desse capital expurgando o juro da operação. Assim, nós fizemos por 1 mais I elevado a 6, entendendo que isso é montante, 1 mais I elevado a 13, entendendo que isso é montante, e buscamos o capital. Somamos o capital tirando juros do terceiro mês, do sexto e do nono mês, totalizou 300 mil. Fizemos esse mesmo exemplo pelos 105 mil, entendendo que é montante, fomos descapitalizando e buscando o capital, somamos todos os valores ao efetivo valor do capital e deu 300 mil. Então, por aqui pouco importa esse modelo. Se a taxa do banco, por exemplo, é 7% ao mês, tá? E a empresa for vender o seu produto com uma margem acima de 7% ao mês, 10%, ela está se beneficiando com um percentual de 3%, desde que ela venda e receba dentro do mesmo período que ela vai estar fazendo para o banco. 30 dias recebe do cliente em 30 dias. Ela paga para o banco 7% e recebe uma venda do seu cliente com uma margem de 10%. Então ela está ganhando 3%, que se chama o spread da operação. Em cada um dos modelos, nós temos, então, que os valores são idênticos, são semelhantes. O que está fazendo o valor se alterar entre si é o juro e o tempo decorrente da operação. Okay? Então, dentro de séries de pagamento, que nós estaremos estudando essa questão das séries de pagamento, nós temos os modelos. Aqueles modelos são iguais com termos vencidos. Quer dizer, o valor vai ser fixo, espera vencer 30 dias, um determinado período, para depois começar a contar o fluxo de caixa. Tem outro modelo que eles são iguais, antecipado, quando eles vão ser os pagamentos iguais, só que no momento que você toma o dinheiro emprestado, você já faz o pagamento para o banco. Então você já está pagando antecipadamente, no momento zero. Você não espera passar os 30 dias, vencer os 30 dias para depois pagar. Bom, nós temos o série de pagamento variáveis com termos vencidos. O que seria? Nós falamos de 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, ou no exemplo anterior, o valor, eles foram fixos. Agora nós estamos falando que eles vão ser variáveis. No mês, ao invés de ser 100 mil em 10 pagamentos, vai ser 100, 150, 80, 30, 90. Ele vai estar variando. Isso serve para empresas que apresentam sazonalidade durante o ano. Por exemplo, empresas de bebida, janeiro, fevereiro, é o verão, carnaval, então ela vende muito. Quando entra em junho, julho, frio, ela vende menos produto, então cai a venda, então ela tem um fluxo de caixa mais forte em períodos do verão, no inverno enfraquece o fluxo de caixa, e no final do ano, então, ela explode no fluxo de caixa, porque é período de festas comemorativa, então ela oscila o fluxo de caixa.
Nós temos séries de pagamentos também variáveis antecipados, onde o fluxo de caixa já começa no momento zero. Okay? Então, analisando isso dentro de séries de pagamento com termos vencidos, né, nós temos então uma sigla, que seria o montante, o capital, o tempo e a taxa e a parcela que nós estaremos pagando. Até agora nós tínhamos falado em sistema de capitalização apenas de 3 variáveis, 4 variáveis, que seria o montante, o capital, o tempo e a taxa. Agora entrou agora a parcela, que é o payment, que são as parcelas mensais temporárias que vão ocorrendo durante o tempo. Dentro desse modelo, que são as séries de pagamentos de termos vencidos, nós temos os modelos de capitalização. Primeiro modelo, fator de acumulação de capital. Ok? Quanto que você vai depositar mensalmente para chegar num determinado capital no período de tempo. Fator de formação de capital. Você tem um determinado capital e agora você vai imaginar quanto que seriam as parcelas. Fator de valor atual, que seria a regressão, você está com o valor futuro e quer retroagir ao valor presente, e fator de recuperação de capital, como que você vai recuperar esse capital dentro de um determinado período, que são as séries de pagamento. Então vamos lá agora estudar cada uma desses modelos de capitalização, ok? Então agora nós estamos entrando na nossa segunda etapa, eu pretendo apresentar os 4 modelos e depois estudar individualmente cada um dos modelos em cases e resolução do exercício. Pelo menos, desde já, você vai ter uma visão geral dos 4 modelos e a aplicabilidade desses 4 modelos dentro da matemática financeira aplicado a séries de pagamento e fluxo de caixa. Vamos lá? Então vamos mudar agora e começar a estudar nosso primeiro modelo de capitalização, que se chama fator de acumulação de capital. Então, agora nós estaremos visualizando o nosso primeiro tópico, que seria o fator de acumulação de capital. Nós vamos estar buscando um determinado valor futuro de pagamentos ou de séries e parcelas que nós estaremos fazendo no presente, um determinado montante. Vamos lá então, um exemplo na prática. Nós temos um período de 5 meses, que seria então aqui as prestações. O valor da parcela R$ 100, nós conhecemos a taxa de 4% ao mês. Sabendo que a primeira parcela ela vai ocorrer postecipado, passando 30 dias do momento zero, e depois no final encerra-se o período. Então aqui graficamente nós temos o momento zero, passa 30 dias, você vai lá no banco, por exemplo, deposita R$ 100. Passa um determinado período, mais um mês, R$ 100, no terceiro, no quarto, no quinto, você já completou. Você apenas entra com R$ 100 e encerra ali a tua obrigação. Então nós temos 4 períodos, porque são postecipados. Então aqui nós temos o capital, que nós estaremos depositando pelo seu valor nominal no valor de 500. Nós estamos querendo saber quanto que será o valor acrescido dos juros atrelado ao tempo, sabendo que a taxa é de 4% ao mês em 5 períodos. Bom, então isso no modelo tradicional do sistema de capitalização composta, nós tínhamos que montante é igual a capital multiplicado 1 mais I elevado a N. Então nós temos os 4 períodos, tá? Do primeiro depósito vai passar 4 períodos até a finalização. Então nós temos o capital de 100 multiplicado por 1 mais I elevado a N, nós teremos lá no final R$ 116. Então nós partimos de 100, acumulamos o juro atrelado ao tempo, ele passou a valer R$ 116. No segundo período, nós estaremos depositando, então, no segundo mês, o valor de 100, ele ficará acumulado 3 períodos, no final do terceiro período, R$ 112, porque nós temos 1 mais I elevado a 3. Depois, no terceiro mês, ficando 2 períodos aplicado, o dinheiro, também R$ 100, 1 mais I elevado a 2, vai valer R$ 108,16. No quarto mês, que ficará apenas um período aplicado, do quarto ao quinto mês, nós temos o valor de R$ 100, de 1 mais I elevado a 1, teremos 104. E no quinto mês, quando encerra o ciclo, que nós formos fazer o depósito, nós estaremos ali encerrando o momento, então ele não fica nenhum valor, nenhum momento aplicado. Somando os valores
agrupado ao juro da operação, nós temos então um total de R$ 541,63, ok? Então é diferente entre o capital e entre o montante acumulado. Então nós acumulamos capital no valor de R$ 100, que totalizou R$ 500, e nós acumulamos, chegamos a um valor de 541. Então a diferença entre o 500 e o 541 é o juro, a desvalorização do dinheiro no tempo, a taxa de risco, assim por diante. E nós temos graficamente a visualização dos capitais, do montante e a diferença entre ambos, os juros. Quanto mais tempo ficou aplicado, mais juros se cobrou pela operação. Bom, se nós olharmos, nós temos o valor de 1 mais I a 4 período, de 1 mais I a 3 período, 4, e aqui nós invertemos, tá? Colocamos o último período em 4 e passamos o momento 0, multiplicado pelo nosso capital, que passa a ser 100. Olhando isso daqui, o pessoal que estuda bastante matemática nos leva ao pensamento de uma série da progressão geométrica, série de uma PG, onde o pessoal vai fazendo as equivalências e transposições de cálculo e se resulta nessa fórmula explicativa, que parece ser um pouco complexa, mas nos ajuda muito em acumulação de capital de séries de pagamento. Onde ela se representa o seguinte: nós temos o A1, tá, que é o período entrando o nosso capital, multiplicado pela nossa taxa, um determinado período de tempo. Depois você subtrai o A1 para ficar somente o valor da taxa equivalente, onde nós temos essa nossa taxa deduzida em cada período de aplicação. Tá? Então, isso seria uma sintetização já final de uma série de progressão geométrica, onde nós temos o primeiro elemento multiplicado por um outro elemento ao seu tempo, depois subtrai esse elemento e faz esse tempo subtraindo, então, do seu 100%. Bom, se nós formos aplicar essa série de progressão geométrica para calcular o montante correlacionado às parcelas constantes que nós estaremos depositando, nós vamos então buscar um indicador que se chama FAC, que se chama Fator de Acumulação de Capital, atrelado à sua taxa, ao seu respectivo tempo. Então esse FAC, ele se resume então aqui nessa fórmula, que é a derivada, ela é muito semelhante, se você dá uma olhada, à série de uma PG. Ok? Então seria 1 mais I elevado a N, você subtrai o 1 da operação e divide pela tua taxa, onde você está expurgando a taxa decorrente dos juros, e com isso você retroage ao seu valor nominal, ao valor do seu capital. Bom, então essa aqui seria a fórmula derivada de uma PG, onde a matemática ajuda muito dentro da matemática financeira, de cálculo e tudo mais. E nós vamos aplicar, então, essa fórmula derivativa de uma série de PG dentro desse problema, para visualizar, então, a contribuição nas resoluções de questões de fluxo de caixa constantes e também periódicos. Então, nós resgatamos aqui o mesmo dizer do exercício anterior, colocamos lá o valor do 100, que vai ser a nossa parcela. 1 representa o 100%, que é o 100, atrelado ao juro ao tempo, depois a gente tira 1 e divide por 4. Então, vai ficar 0,4 elevado a 5, retira o 100% e divide por 4. Nós teremos, então, o nosso numerador com o nosso denominador. Nós chegamos, então, no fator de acumulação de capital, que é o resultante do numerador pelo denominador, igual a 5,41632256. Bom, nós falamos o seguinte, de que o FAC multiplicado pela PNT, que é a parcela, nós vamos chegar no montante numa única vez, ao invés de ficar fazendo período a período, de calculando o montante a montante dos seus respectivos capitais, que são as parcelas. Chegamos no montante 541,63, que é justamente idêntico ao que nós apresentamos no nosso slide anterior. Porém, agora ele sintetizou nessa fórmula do FAC derivada do sistema de progressão geométrica. Num único cálculo você consegue agrupar os diversos períodos. Bom, no exemplo anterior nós falamos apenas de
5 meses, e nós fizemos o cálculo desses 5 meses. Imagine se você estivesse trabalhando com uma série de pagamento de 100 meses, você teria que fazer 100 vezes a acumulação de capital do valor 100, atrelado ao seu juro, para você chegar numa resposta. E o erro que você teria. Então, essa forma é uma fórmula sintética que contribui muito para efeito do cálculo de acumulação de capital, que seria a série de progressão geométrica. Bom, agora nós temos o exemplo, que é o fator de formação de capital, que seria o seguinte: consiste em identificar o valor das aplicações que serão depositadas, agora a segunda etapa, para se conquistar um determinado dinheiro lá no futuro. Então vamos lá na prática. A gente pretende ter R$ 541,63 lá na frente. Como que nós vamos formar esse capital? Quanto que vai ser depositado mensalmente, sabendo que a cada depósito, a cada tempo que se passa dentro de um período de 5 meses, tem um fatorzinho aí que corrói o valor desse dinheiro, que se chama inflação ou juro. Qual o valor que eu vou depositar? Já embutindo juros dentro desse valor para me totalizar no final um valor de 541,63. E quando eu fizer esse depósito, automaticamente esse depósito já vai estar entrando dentro de um acúmulo de capital, considerando juros, que é o tempo de um período para o outro. Por exemplo, eu vou lá depositar R$100. Quando eu depositar esses R$100 do primeiro mês, já vai correr 4 períodos de juros. No segundo mês, eu vou depositar R$100. Ele vai correr 3 períodos de juros. No outro eu vou depositar R$100. Então eu vou ter os depósitos já sendo atualizados pelos juros que o banco vai estar calculando, e eu já quero saber o valor desse depósito atrelado aos juros, ao cálculo do banco. Ok? Então, nós fazendo isso, o que vai acontecer? Nós temos o nosso montante, que é aquilo que nós esperamos, nós conhecemos a nossa taxa, e nós vamos querer saber qual o valor que nós vamos depositar para gerar esse montante atrelado a juro, que seria os nossos capital, que seria o nosso depósito. Nós temos 5 meses e 4 períodos, porque o período é postecipado, passa 30 dias e depois isso passa a acontecer a partir dali para frente. Bom, nesse momento eu estou explicando apenas a formulação. Nos exercícios nós vamos levar vocês a pensar um pouquinho em termos de projeto, investimento, compra, carro, financiamento e tudo mais, e a utilidade de tudo isso na vida, na prática. Bom, então nós temos aqui o nosso valor que nós esperamos atingir lá na frente, que é o nosso montante. Nós temos o nosso tempo e nós temos também a taxa. Agora nós estamos perguntando quanto que nós vamos depositar para atingir esse valor efetivamente lá na frente. O depósito é o payment, que seria a parcela. Então, o payment, que é a parcela, seria o montante dividido pelo FAC, pelo fator de acumulação de capital. O FAC nós já aprendemos a calcular, tá ok? Antes, para se calcular o montante, nós multiplicávamos o PNT pelo FAC. Agora nós estamos tendo uma fórmula derivada do que nós apresentamos no nosso exemplo anterior. O FAC nós já conhecemos e nós vamos calcular agora. E nós conhecemos o montante, que ele vai estar substituindo aqui, nós vamos dividir pelo FAC, que é o resultado dessa fórmula, e nós já vamos ter então a resposta de quanto que nós estaremos depositando mensalmente, que seriam as nossas parcelas. Então aqui tem o cálculo, tal, numerador, denominador, temos nosso fator de acumulação de capital. Então colocamos aqui 541,63 dividido pelo nosso fator de acumulação de capital, pronto, nós vamos depositar R$100 por mês, que nós chegaremos nesse valor de 541,63 ao final do período. Então, isso daqui é uma fórmula que seria de quanto nós vamos, quais serão os nossos fluxos de caixa mensalmente para atingir um determinado montante ao final de um determinado período. Temos um outro exemplo que seria o fator de valor atual. É quando nós pretendemos avaliar o valor do dinheiro no seu momento PV, na data de hoje, de uma série de pagamentos que irão ocorrer no futuro, carregando o juro. Como que isso é importante? Para que serve? Imagina o seguinte, você foi e fez um financiamento do carro, tal de um apartamento, e você vai pagar aquelas parcelas fixas, que vai vencer no mês de
julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só que você quer pagar tudo agora no mês de maio, por exemplo. Então você vai pegar todas essas parcelas e tirar dela todos os juros e efetuar um pagamento na data de hoje. Então você vai querer saber o valor presente desses fluxos de caixas futuros, tirando dele os seus juros que foram contabilizados ou calculados mês a mês, levando um fator que se chama tempo atrelado à sua taxa. Ok? Nós sabemos de que no sistema de capitalização composta, de que o índice, que é resultado de 1 mais I, que é a taxa, o fator tempo vai fazendo esse indicador se tornar cada vez maior. Então, um fator que estiver lá no 9º mês, por exemplo, você vai querer retroagir, tirar o efeito desse tempo de 9 meses. Depois você tem um outro fluxo de caixa que são 8 meses, você vai querer tirar o efeito desses 8 meses, o efeito do 7º mês, do 6º, do 5º, do 4º, do 3º, do 2º e do 1º. Então, são fatores diferentes atrelados ao tempo que você vai querer regredir tudo isso num único cálculo para buscar o valor de uma parcela para você quitar esse financiamento agora, nesse momento T0, ao seu valor presente. Bom, então nós temos aqui, considerando que estou efetuando um pagamento mensal no valor de 100, já embutindo juros atrelado ao tempo, de 5 parcelas, igual, e sabendo que esse juro é de 4% ao mês. Quanto que eu vou ter que pagar ou despender no mês hoje, caso eu queira pagar tudo isso à vista, e quitar e resolver isso com o banco? Então, eu estou pagando as minhas parcelas fixas, onde tem juro e valor do principal, que é a amortização mais os juros. Então, eu quero tirar todo o juro e quitar tudo isso agora dessas 5 parcelas e efetuar o pagamento numa única vez, que nós chamamos então fator de valor atual. Então seria mais ou menos, se nós formos utilizar o fator lá do que nós já aprendemos em sistema de capitalização composta, nós vamos querer saber o capital de um determinado montante atrelado ao seu tempo. Quer dizer, você tem um dinheiro lá na frente, eu quero saber quanto ele vale agora, atrelado ao seu tempo. Então, é a fórmula que nós já aprendemos e estudamos no sistema de capitalização composta. Ok? Só que agora nós não temos um único exercício, nós temos 4 exercícios dentro de um. Nós temos 4 séries de pagamento e queremos resolver isso numa única vez. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos no 5º mês, se nós tiver um montante no valor de R$100, por exemplo, R$100 dividido por 1 mais I elevado a 5, me vale R$82. R$100 de 1 mais I, que é a taxa elevado a 4, R$85. R$100 dividido por 1 mais I elevado a 3, 88, vale 92, 96. Então, nós somos fazendo esse cálculo 1 a 1. Um cálculo, 2, 3, 4, 5 vezes o cálculo para chegar em R$ 445,18. Ok? Imagina se nós tivéssemos aí 360 parcelas, nós teríamos que fazer isso 360 vezes. Então, nós temos aqui o valor dos R$100, ok, do primeiro, mais a taxa de juro, valendo 96, isso do primeiro. No 2º mês, nós temos R$100, nós temos o juro, do 100 subtraindo o juro, o valor do capital, R$ 92,46. No 3º mês, no 4º e no 5º mês. Você visualiza de que quanto mais vai distanciando o tempo, maior o valor do juro e menor o valor daquilo que você está amortizando. Porque o juro ele é calculado em relação à taxa, que é fixa, condicionada ao seu tempo. Quanto mais distante o valor na parcela, você tem uma parcela muito maior de juros e uma menor parcela que você está pagando. Ok? Então, aqui nós temos o valor presente de todas elas, 96, tal, que é a representação gráfica daquilo que nós vimos nessa apresentação anterior, somando todos eles, 445,18. Bom, pessoal, agora nós vamos então no exercício aplicando isso à série de uma progressão geométrica. Ao invés de fazer, por exemplo, 5 vezes o cálculo, fazer de um único modo o cálculo, aplicando uma fórmula matemática que venha resultar o mesmo valor que nós apresentamos anteriormente. Então, vamos considerar então a série de pagamento no valor de 100, 5 parcelas e taxas de juros, tá ok? Então, nós temos os dados. PNT, que seria a parcela, o período, a taxa.
Nós temos a fórmula, que o valor presente das parcelas que vão vencer lá na frente, na data de hoje, seria essa parcela multiplicado pelo fator de valor atual. O que seria o fator de valor atual? Seria 1 subtraindo 1 mais i elevado a menos n dividido por i. Por que agora passou a ser menos n? Porque agora nós não estamos acumulando, levando para frente, nós estamos retroagindo. É diferente dos exemplos que nós apresentamos nas outras duas séries, que seria fator de formação de capital e fator de acumulação de capital. Agora não, nós temos um montante e nós queremos retroagi-lo a capital. Então, a cada período que se passa, você tem um menos n, você tem um menos 1. Por quê? Dentro de um período de 5 meses, de uma série de 5 meses, você tem 5 períodos. Passou um mês, você passa a ter 4 períodos, então é menos 1 agora. Passou mais um mês, você passa a ter 3 períodos, agora é menos 3. Então, você vai diminuindo esses menos n's a partir do momento que você vai chegando próximo da parcela. Ok? Por isso que ele muda aqui, passa a ser o menos n dentro de uma série de uma PG. Então, nós temos agora a resolução, tá? Nós temos aqui o fator de valor atual, então seria o resultado desse numerador, daria 0,178073. Nós temos o i, que é 4%, 1 dividido pelo outro, nós temos 4,45182. R$100, que é o meu PNT, que é a parcela, multiplicado por 4,45182, o meu valor presente de todas as parcelas, tirando o juro, já no valor total, somando todas as parcelas, 445,18. Daí você me pergunta o seguinte, onde se aplica isso? Bom, primeiro em termos de que você fez um financiamento de um carro e você pagou esse carro, por exemplo, está pagando essas parcelas lá que você assinou com o banco, fixa durante um período. Daí você quer quitar isso no momento zero. Você mesmo faz o cálculo atrelado a uma taxa de juros que você conhece, condizente da economia, você já chega no valor e negocia com o banco, o valor atual. Pela taxa, se a taxa que está na economia é em torno de 4%, você vai trabalhar com uma taxa de 4%, você já vai levar pronto o valor a ser pago, tá ok, dessas parcelas vencidas junto aos bancos. Então é muito útil para efeito de quitar financiamento que contempla diversas séries de pagamento ou parcelas. Dentro das empresas, você promete, por exemplo, um determinado fluxo de caixa para o seu acionista durante 5 meses. Tá certo? A taxa do acionista é 4% ao mês. Ele vai fazer esse cálculo e falar, bom, para você me gerar esse fluxo de caixa, já considerando o risco da minha operação, eu vou depositar na tua conta 445,18. Você que se vira com esse dinheiro, compra máquina, equipamento, estoque para gerar esse fluxo de caixa e atender a minha expectativa. Então, você amarra 3 pontas para efeito da transição do dinheiro, considerando o tempo, juro, também o próprio capital. Fator de valor atual com fator de recuperação de capital. Consiste em identificar o valor das parcelas de um empréstimo e financiamento concedido na data atual, a serem pagos em parcelas iguais e consecutivas em relativo a essa própria taxa em relação ao futuro. Imagina o seguinte, eu estou fazendo um empréstimo bancário na data de hoje, o banco está depositando na minha conta esse dinheiro hoje, em 5 parcelas consecutivas a uma taxa de 4% ao mês, na data de hoje. Qual vai ser o valor da parcela? Você fez um financiamento bancário, por exemplo, e o banco depositou isso na tua conta. E daí você vai pagar isso em 5 meses, e você sabe a taxa de juros. Ou você comprou um carro, por exemplo, o valor de R$20 mil. Você vai pagar isso aí dentro de 1 ano. Então tem lá os 12. E você sabe que a taxa da economia é 4% ao mês. Você vai definir qual que vai ser a parcela já considerando esses juros, tá ok? Porque você não vai pagar o carro à vista pelo valor a prazo, mas tem que tomar cuidado de não pagar um valor a prazo superior à taxa do mercado. Então, parcela, considerando o valor presente, que é o valor que está sendo dado para você no momento de hoje, dividido pelo fator de valor atual. Apenas fizemos uma transposição das taxas. Então, nós temos aqui o nosso PV, que é 445,18 dividido pelo fator valor atual, ponto. A tua parcela vai ser R$100. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí, ou tenha sido o início de um despertar para o estudo e aplicabilidade em matemática financeira,
para aplicabilidade de técnicas, né, de análise de séries de pagamento e também fluxo de caixa. Nós apresentamos, então, os 3 modelos, que seria fator de acumulação de capital, fator de formação de capital, fator de valor atual e fator de recuperação de capital. É muito importante você entender e estudar cada uma delas nas aplicabilidade. A primeira, por exemplo, é quanto que você vai depositar para chegar num futuro e atingir um montante. A segunda é quando você conhece o montante, o valor que você já tem absoluto e quanto que seriam as suas parcelas para você atingir esse determinado valor, quer dizer, você vai querer conhecer a parcela que você vai estar acumulando. Fator de valor atual seria as dívidas que você tem, trazendo a valor presente. Fator de recuperação de capital também seria você ir lá no banco tomar um dinheiro. Na data de hoje, você já conhecer as parcelas que você vai estar pagando atrelada, já conhecendo os juros. Então, é tudo muito importante, isso não somente para o teu estudo, mas para a tua vida também, de compra de carro, financiamento e tudo mais. Esse aqui é o nosso site, que é a G-Company. Se você vier em educacional e clicar, você vai ver matemática financeira. Você vai ter aulas escritas e vídeos também, desde a parte de introdução da matemática financeira, sistema de capitalização simples, sistema de capitalização composta, conversões de taxa, operações com desconto e também séries de pagamento, uma visão muito completa para que você aprenda também, além de fazer prova e tirar nota na prova, a cuidar e administrar muito bem o teu dinheiro, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Esse daqui é a nossa bibliografia que nós estudamos para difundir também o conhecimento dentro das universidades. Tudo de bom a todos nós. Até o nosso próximo encontro, professor Alexandre Vander.